Bill! E a aula de hoje vai ser uma introdução sobre o desenvolvimento embrionário. Eu sou Barninho Bill e esse é o Interbio Online, um universo de biologia feito especialmente para você. E para começar a explicar o desenvolvimento embrionário, eu quero relembrar com vocês os conceitos básicos da reprodução humana. E eu selecionei aqui, gente, 4 características importantes. A primeira delas é que a nossa reprodução é sexuada, ou seja, gera variabilidade genética. Agora, sendo sexuada, nós vamos realizar fecundação interna. Fecundação é quando o espermatozoide entra no óvulo, é a união dos gametas. E a nossa é considerada interna porque é dentro do organismo, dentro da fêmea. Diferente do anfíbio, que faz a fecundação na água, os peixes fazem a fecundação na água, fecundação externa, quando é no ambiente, interna, quando é dentro do organismo. E a segunda característica importante da nossa reprodução é que nós somos organismos diploides com meiose gamética. O que é um organismo diploide? Lembra aí, gente? É que tem 2 cargas cromossômicas. Nós recebemos metade dos cromossomos do pai, metade dos cromossomos da mãe. Nós temos N do pai, que vale 23 cromossomos, e N da mãe, que vale 23 cromossomos. Por isso, nós somos 2 Ns, diploides. Agora, para fazer gametas, a gente precisa de uma divisão celular reducional. E a divisão que reduz de 2N para N é a meiose. Então, a nossa meiose serve para reduzir os cromossomos para formar os gametas. Por isso, meiose gamética. Lembre que existe a meiose espórica, que é importante para formar esporos, e a meiose zigótica, que acontece no zigoto de alguns organismos, que não é o caso dos animais. A terceira característica, pessoal, é que nós somos organismos dioicos com fecundação cruzada. O que é um organismo dioico, Barninho? Gente, dioico quer dizer 2 casas. Como assim, Barninho? Quer dizer que existe um corpo para o macho, um corpo para a fêmea. Então, casa aí, gente, é sinônimo de corpo. Então, quer dizer que tem macho e fêmea. O macho é aquele que produz o gameta menor e que é um gameta móvel, que tem flagelo. No caso da gente, dos animais, o espermatozoide. A fêmea é o que tem o corpo que produz o gameta maior e que não se movimenta, não tem flagelo. Beleza, galerinha? Diferente dos organismos monóicos, que no mesmo corpo, na mesma casa, tem o macho e a fêmea. E por fim, gente, nós somos uma espécie vivípara com desenvolvimento direto. O que é uma espécie vivípara? É quando o desenvolvimento embrionário acontece dentro do corpo do organismo. No caso da nossa espécie, acontece no útero da fêmea, através da placenta, que vai alimentar o embrião durante o desenvolvimento. E o nosso desenvolvimento é considerado direto porque o nosso embrião, quando desenvolve e nasce, ele nasce com as características do indivíduo adulto. Ele não passa por um processo de metamorfose, de mudança corporal drástica para assumir a forma adulta. Ele já nasce com a forma adulta. Então, nosso desenvolvimento é considerado direto. E vamos começar a falar do desenvolvimento embrionário mostrando para vocês os 3 mecanismos celulares básicos que norteiam todo o processo do desenvolvimento, valeu? E o primeiro deles é a multiplicação das células. Lembre que todo o desenvolvimento de um embrião começa com a primeira célula, chamada de célula-ovo ou zigoto. Só que essa primeira célula, formada pela fecundação do óvulo pelo espermatozoide, vai dar origem a 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de células que formam esse imenso corpo de Barninho. Então, gente, para que servem essas multiplicações? Para aumentar a quantidade de células.
E isso acontece nos organismos multicelulares eucarióticos, que são os animais e as plantas, não esquece isso. Agora, essas multiplicações ocorrem por mitoses sucessivas. As mitoses são um processo de divisão celular. E são divisões celulares do tipo equacional. Ô Barninho, o que é uma divisão celular equacional? Gente, equacional é quando deixa igual. Uma equação é uma igualdade. É quando uma célula diploide 2N, por exemplo, se divide em duas novas células que serão também diploides, ou seja, 2Ns. Resultado, a divisão equacional forma clones, forma células iguais geneticamente. Peraí, Barninho, quer dizer que as células do meu pulmão são iguais geneticamente do meu fígado? Que são iguais do meu neurônio? Que são iguais do meu braço? Sim, galerinha. Quer dizer que todas as células do seu corpo são iguais geneticamente. Então peraí, Barninho, aqui na minha mão tem genes pra fazer um olho? Tem, galerinha. E por que não faz, Barninho? Porque esses genes estão inativos. Não esquece isso, gente. O que faz o fígado ser fígado não é o gene que ele carrega, mas é o gene que ele faz funcionar. Então, no fígado vão funcionar os genes para as funções hepáticas. No pulmão vão funcionar os genes para as funções pulmonares. No cérebro, os genes para a função dos neurônios. E esse mecanismo de ativação e inativação de genes é que vai trazer o segundo mecanismo celular do desenvolvimento embrionário. É a especialização das células. Quando as células se especializam, elas se tornam diferentes no formato e na função. Mas elas não se tornam diferentes geneticamente. Elas passam a ter a ativação de diferentes genes. Só que ao longo do desenvolvimento embrionário, muitas células serão formadas. E que no final do processo, nem todas elas serão importantes. Por exemplo, entre os dedos, existem células no feto, no embrião. Só que essas células precisam deixar de existir para que os dedos fiquem separados, para que não fique uma pele entre eles. Beleza, gente? Esse processo onde as células se sacrificam para poder dar o formato definitivo do corpo, como se fosse o acabamento final do organismo. Esse processo depende da morte das células, uma morte controlada, uma morte programada, chamada de apoptose, que é o mesmo que suicídio celular. A apoptose é um suicídio que é chamado de morte limpa, morte programada, que vai dar o formato final do corpo. É o remodelamento corporal. Esses três mecanismos básicos é que vão sustentar todo o processo de desenvolvimento embrionário, galerinha. Não esquece, hein, gente? Agora, pessoal, vamos ver aqui rapidinho quais são as etapas do desenvolvimento embrionário. E nós definimos aqui 4 etapas para o desenvolvimento. A primeira delas nós chamamos de mórula. A segunda será a blástula. A terceira será a gástrula. E a última fase embrionária será a fase de neurula. Então não esquece, galerinha, ó, mórula, blástula, gástrula e neurula. Não tem jeito, tem que decorar. Mórula, blástula, gástrula, neurula. Até a fase de neurula, o embrião é considerado um embrião. A partir daí, as células se especializam, se transformam em células somáticas, células do corpo, e o embrião passa a ser um feto. Essa transição entre embrião e feto nós chamamos de organogênese, que é a formação dos tecidos e órgãos do indivíduo adulto. Tem ainda um último detalhe, galerinha, é que durante o início do desenvolvimento embrionário, nas fases de mórula e blástula, as células se multiplicam muito rapidamente, se multiplicam muito intensamente. Esse mecanismo de multiplicação intensa e muito rápida é chamado de segmentações ou clivagens. Segmentar ou clivar quer dizer dividir. Então, segmentações ou clivagens são as divisões mitóticas muito rápidas do início do processo embrionário. Valeu? Tá na hora daquele print faceiro, hein, gente?
Pois é, galerinha, essa foi só a introdução do desenvolvimento embrionário. Agora se liga para não perder as próximas aulas, valeu? Eu sou Flávio Augusto e os meus alunos me chamam de Barninho Bill, o Barney da Biologia.